Bom, boa noite a todos. Dando início a mais um debate da série Diálogos, Magistratura e Advocacia. Saúdo todos aqueles que nos acompanham pelo sistema de videoconferência. Gostaria de destacar, como sempre, a importância dos esforços individuais, especialmente por parte da PAMAGE e do IASP, esses encontros possíveis. E hoje aqui trataremos do tema o projeto de Código de Processo Civil, fase recursos, contando com a presença de dois expoentes do direito processual brasileiro, Dr. Gilson Delgado Miranda, Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon. Dispensariam apresentações, mas passo a pequenas considerações sobre o currículo dos nossos convidados. Gilson Delgado Miranda, professor doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com experiência vasta na área de processo civil, juiz aqui no estado de São Paulo, sempre presente, sempre nos socorrendo, assim como a Escola de Magistrados. Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon, professor doutor pela Universidade de São Paulo, foi membro da comissão de projeto, pertinente ao projeto de novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de 2004 a 2011, e hoje militante na advocacia, sócio do escritório Lucon Advogados. Passo a palavra ao senhor para que comece essa palestra. Ao que consta, os interessados participarão por perguntas, é isso? Mandarão perguntas pelo sistema que serão analisadas ao fim das exposições. Olá a todos os ouvintes, todos os magistrados que estão nos ouvindo, todos os advogados, todos os integrantes da comunidade jurídica. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite formulado pela PAMAGES e pelo IASP, aqui na pessoa da doutora Ana Rita, dizer que é uma honra poder contribuir de alguma forma com o aprimoramento do direito. Essa união de esforços entre o IASP e a PAMAGES é de suma importância e fico feliz que nesse momento estejamos de mãos dadas para melhorar o funcionamento da máquina judiciária. Quando eu falo de comunidade jurídica, eu falo de todos que integram esse mundo jurídico, que todos nós dependemos do bom funcionamento, de uma boa justiça, e todos desejamos que o judiciário tenha um papel relevante e apareça. Eu me lembro que quando estava no eleitoral senti um orgulho tremendo de estar no tribunal e verificar como as coisas funcionavam e funcionam bem. E a justiça eleitoral é reconhecida no mundo inteiro, não é? Vinham delegações de outros países visitar a justiça eleitoral para conhecer a justiça eleitoral, e era algo que me dava um orgulho tremendo. Então, essa iniciativa de estudar, de se aprimorar, é de suma importância, porque estamos aqui para aprender e fazer o melhor, procurar fazer o melhor dentro de cada atividade, e cada um que tem a sua atividade tem a sua importância, tem o seu papel importante. Eu já combinei com o meu colega, meu prezado colega, Dr. Gilson Delgado Miranda, de fazermos aqui um bate-bola, já que o objetivo aqui é uma união de esforços entre o Instituto dos Advogados de São Paulo e a Associação Paulista dos Magistrados de São Paulo. Eu começaria dizendo um pouco dessa experiência que tive na Câmara dos Deputados, que foi uma experiência muito interessante, fora do meu dia a dia, né? Meu dia a dia é advogar no contencioso. Eu tive essa experiência no eleitoral, mas essa estrutura que nós já conhecemos, estamos todos no mesmo barco. Quando chega no legislativo, a coisa é totalmente diferente, não é? O sistema legislativo brasileiro é muito complexo, os elementos de pressão, os grupos atuantes na elaboração de uma lei. Então, tudo isso eu pude sentir na Câmara dos Deputados e verifiquei que realmente falta uma assessoria jurídica adequada aos deputados, falta um conhecimento técnico, e muitas vezes nós nos víamos discutindo questões lá que para nós aqui seriam questões comezinhas, mas que tínhamos que explicar com toda a paciência para um parlamentar como as coisas funcionam, e muitas vezes
eles tinham visões deturpadas e visões equivocadas, tanto a respeito da magistratura, quanto a respeito da advocacia, e também em relação ao Ministério Público. Isso foi muito importante, e no final das contas nós temos essa última versão. Na realidade trabalhamos aí com 3 versões, nós estávamos até comentando aqui com a doutora Ana Rita que temos 3 versões. Uma é o anteprojeto, que foi a chamada Comissão de Juristas, constituída então pelo senador José Sarney, com a presidência do ministro Luiz Fux, e coordenada pela professora Teresa Rudolvin Vamber. Foi constituída uma comissão mista. Alguns eu conhecia, outros não é? Estou aqui no processo já há alguns anos, né, doutor Gilson? Mas alguns eu simplesmente não conhecia. Foi feito um trabalho rápido, dividido em subcomissões. Esse trabalho deu ensejo a um chamado anteprojeto, e este anteprojeto seguiu para o Senado, foi distribuído ao senador Walter Pereira. O senador Walter Pereira fez uma outra comissão, de lá saiu um projeto de lei para a Câmara. E agora temos uma outra versão, que é a versão Câmara, que está em debate, não é? A última notícia que eu tive é que o Superior Tribunal de Justiça pediu vista, não é? Parece que devolverá a vista semana que vem, ao que tudo indica, a informação de hoje que tive. Procurei saber a quantas anda o projeto, e, portanto, tudo indica que a votação será retomada na semana que vem, do que está acontecendo na Câmara, dentro de todo aquele ambiente que os senhores imaginam, de todas aquelas discussões já aqui referidas. Então temos 3 trabalhos aqui. Há um problema de falta de estruturação, porque mesmo no ambiente do anteprojeto foram constituídas subcomissões. Uma comissão sobre recursos, outra sobre execução, outra parte geral. Então, essa acusação que se fazia ao Código de Buzaide de desestruturação, por conta de inúmeras alterações legislativas ao longo dos anos, principalmente a partir de 1994, com aquelas leis feitas e capitaneadas pelo saudoso ministro Salvo de Figueiredo Teixeira e pelo ministro Atos Gutmann Carneiro, toda essa desestruturação. Eu sinto também que aconteceu isso lá no anteprojeto, porque houve uma divisão. Depois tentaram fazer as acomodações, mas essa desestruturação persistiu em certa medida, e isso eu pude verificar quando me detive no texto na Câmara, até de alguns pontos aí que tinham algumas imperfeições. Fazer uma lei não é fácil, e fazer um código ainda é muito mais difícil. Então, eu queria falar sobre esse ambiente antes de começar ao tema, que é as novidades aí a respeito da matéria recursal. E dentro dessa premissa, eu vou tocar no primeiro ponto aqui, fazer uma observação breve, que o Código foi muito acusado, criticado, este projeto, em relação a ter poucos dispositivos sobre o processo eletrônico. E realmente é difícil fazer uma lei considerando o processo eletrônico, porque o processo eletrônico evolui com o estado da arte. Nós não sabemos para onde iremos, nós vamos caminhando. E eu digo o seguinte, que daqui a uns anos, professor Gilson, estaremos discutindo outras alterações do Código de Processo Civil, e isso é inexorável, porque as alterações legislativas no sistema romano-germânico, em todos os países aí da Europa, de sistema romano-germânico, a legislação processual está sendo alterada, sempre. Agora Portugal, novo Código de Processo Civil, a Espanha com a lei de enjuiciamento civil espanhola, o Código de Procedura Civile da Itália também alterando. Então, esse ambiente será algo permanente no nosso dia a dia, dada a velocidade dos acontecimentos. E eu me lembro até que na versão Câmara, por exemplo, eu cheguei a ver tinta indelével, expressões que não tinham o menor cabimento de ter num Código de Processo Civil em 2013. Isso passou na Câmara. Isso passou na Câmara, no anteprojeto, essas questões que mereciam um tratamento em relação ao processo eletrônico. Eu vejo que, em breve, não teremos mais diferença entre apelação e agravo. Tudo se chamará recurso. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é a questão do estado da arte. Até gostaria de ouvir o professor Gilson a respeito desse tema, porque, em breve, eu sustentei isso, batalhei muito por isso, para que a apelação não tivesse efeito suspensivo. Mas não teve jeito de aprovar isso, porque, engraçado, na Câmara eles têm uma visão
ruim, e falo isso com todo de coração aberto, ruim dos juízes. Tive que brigar várias vezes para tirar o efeito suspensivo. Mas sempre vinham aqueles exemplos, no meu estado aconteceu isso, no meu estado aconteceu aquilo, relatando erros judiciários graves, não é? E isso serviu de um motivo para não se tirar o efeito suspensivo da apelação, que era uma bandeira no anteprojeto, uma bandeira importante de se retirar o anteprojeto. E eu batalhava isso, até escrevia, que foi a tese de doutorado em 1999, a retirada do efeito suspensivo da apelação. Mas não houve ambiente para isso, porque não que eles vejam os magistrados como seres corruptos, não é isso. Eles veem os magistrados de primeiro grau como sujeitos inexperientes. É engraçado isso. E tentei levar adiante uma proposta intermediária de se interpor a apelação diretamente no tribunal e ela só surtir efeitos depois do pronunciamento do relator. Que era uma ideia boa de se tirar, deixar em suspenso os efeitos e no momento em que o relator se pronunciasse, aí saberíamos se a sentença teria ou não efeito imediato. Aqui no Estado de São Paulo nós sabemos que a imensa maioria das sentenças de mérito é confirmada. Então, chegaremos à conclusão de que é salutar retirar o efeito suspensivo da apelação. Mas não tive alternativa, ou isso foi bate-boca mesmo, realmente eu até falei, mas está indo para o tribunal, tem um desembargador apreciando, não houve jeito de se retirar isso. Por que digo isso? Porque por conta do processo eletrônico. Porque se tivermos todos os recursos interpostos diretamente no tribunal, não tem razão de ter diferenciação entre agravo de instrumento ou apelação. Isso tudo é recurso, não é? Então eu propugnava por dar um tratamento único, até um nome único. Por exemplo, na Itália não tem agravo de instrumento, o agravo é algo de origem lusitana, não é? A partir das ordenações manuelinas. Mas a ideia era criar uma figura de recurso ou apelação até para as interlocutórias e tudo isso ser levado ao tribunal. Então esse é o primeiro ponto aqui para começar o nosso bate-papo, nosso debate aqui e aqui pedindo desculpas para a doutora Ana Rita, mas já passando a palavra para o professor Gilson Delgado Miranda. Eu queria agradecer o convite que me foi feito pela FAMAGES, pelo Instituto do Advogado de São Paulo, agradecer a presença dos colegas, a Rita, o meu colega Lucon, que realmente vai abrilhantar a nossa noite, o Nelson, meu colega aqui do tribunal, e aqueles que estão participando do evento pela videoconferência. E realmente o tema é um tema que está em voga, é um tema que possivelmente nós seremos chamados a abordá-lo mais vezes, porque o que se percebe é que o movimento de reforma é um movimento que veio e vai ficar, a par de uma ou outra crítica, de um ou outro doutrinador, parece que os ventos sopram efetivamente para que nós tenhamos um novo código. O professor Lucon bem disse que esse é um movimento mundial. Recentemente, de fato, em Portugal nós tivemos a edição de um código em junho, que passou a vigorar dia 1º de setembro. Fui inclusive surpreendido com a rapidez da nova regra, que pese ali 2 anos de comissão, de discussões, etc. Eu, até para me inteirar melhor sobre o tema, especificamente de Portugal, procurei informações e fiquei assistindo aulas, agora em setembro, exatamente para entender qual era o mote, qual era a grande discussão e por que da alteração em Portugal. E parece que o modelo que se instituiu, o modelo que nós temos em voga em vários países, é um modelo criticado, exatamente por conta da ideia de que nós tenhamos um melhor acesso, um processo que cumpra o seu papel constitucional de dar a melhor instrumentalidade para que nós tenhamos condições de aplicação mais adequada do direito
e aí um processo efetivamente com resultado útil. Não importa, não se quer garantir nesse campo apenas o acesso à justiça, mas um acesso que traga para o jurisdicionado a utilidade que ele espera da atividade jurisdicional. E aí, instado a falar sobre esse tema, que realmente é um tema que, eu diria que dos temas que estavam tratados, que tinham sido tratados no projeto aprovado pelo Senado Federal, a mim me parece que esse era o tema que tinha aí uma importância, talvez um dos mais importantes, que era exatamente o efeito do recurso de apelação. E foi com tristeza, digo, professor Lucon, realmente foi com tristeza que eu me deparei com um substitutivo aprovado pela comissão especial em, salvo engano, 17 de julho, agora, 17 de julho de 2013, com a nova redação que estabeleceu nesse campo, a nova redação na Câmara dos Deputados, e tudo leva a crer, parece que vai ser fechado assim, o que eu senti aí, inclusive do próprio relator, deputado Paulo Teixeira, tudo leva a crer que o fechamento na Câmara dos Deputados vai envolver exatamente a apelação sem efeito suspensivo. Melhor, com efeito suspensivo, salvo efeito meramente devolutivo, nas hipóteses que, em última análise, repetiram os mesmos casos do Código de Processo Civil atual, apenas acrescentando a sentença que decreta interdição, que já tem efeito suspensivo à luz do 1184. Quer dizer, em verdade, nesse campo não mudou absolutamente nada, o que demonstra, talvez, e aí pela Câmara dos Deputados, ou daqueles que pressionam a manutenção do sistema atual, um certo desconhecimento da anomalia que nós temos hoje no Código de Processo Civil, que demonstra que o Código de Processo Civil ele realmente precisa ser alterado de duas uma. Ou eu mudo a sistemática atual no campo do juízo de verossimilhança, ou eu tenho que adaptar, porque não parece razoável que numa mesma demanda o juiz que receba um pleito de tutela antecipada sem ouvir a parte contrária, ele conceda isso no início do procedimento, no juízo de verossimilhança, e a sua decisão passa a produzir efeitos imediatamente, e nós falarmos num sistema arcaico em que o juízo de certeza tem menos força do que o juízo de verossimilhança. Quer dizer, parece realmente um contrassenso, e era o momento de se resolver o problema. O sistema moderno hoje é o que acontece na Lei da Ação Civil Pública, no ECA, é o que acontece no Juizado Especial Civil. Nós temos efeito meramente devolutivo e, casuisticamente, lesão grave, difícil de certa reparação, dano irreparável identificado, aí a possibilidade da concessão do efeito suspensivo. Acho um retrocesso. Para aqueles que não estão acompanhando, a proposta, o substitutivo da Câmara dos Deputados já está pronto, já foi a nova redação aprovada pela Comissão Especial, e na semana retrasada já estava em plenário, em discussão, só parou em que se indicava que ia ser aprovado. Só houve aí uma certa paralisação, porque de fato o Superior Tribunal de Justiça postulou aí um acesso mais detido à redação final apresentada pela comissão, e aí a informação que eu também não tinha, de que isso vai ser retomado, e tudo leva a crer que em curto espaço de tempo, nós tenhamos aí o veredicto da Câmara dos Deputados. Mas realmente, e concordo com o professor Lucon, não dá para entender como, mais uma vez, nas tentativas de mudança dessa sistemática, mais uma vez, nós vamos continuar, pelo menos num primeiro momento, com um sistema arcaico, com um sistema que não atende ao jurisdicionado, e que está na contramão de tudo que se espera do processo, que é o recurso de apelação com duplo efeito como regra, e apenas as exceções indicadas no próprio Código de Processo Civil atual, com a manutenção na proposta aprovada na Câmara dos Deputados, pelo menos na comissão que foi instaurada
nessa Casa Legislativa. Eu devolvo a palavra ao professor Lucon, mas concordo com ele que o melhor era nós, no mínimo, aprovarmos a mesma redação que estava no Senado, que foi implementada no Senado. Eu até queria dar esse depoimento, que quando teve a exposição sobre esse tema, eu disse o seguinte: quando vinham aqueles exemplos esdrúxulos de levantamento de dinheiro, que nós sabemos que isso aconteceu em alguns estados da federação, alguns estados, e posso falar que isso é público, Pará, Piauí, Maranhão, alguns problemas que ocorreram em função de levantamentos. Então era esse exemplo que o deputado trazia. Outro trazia questões de ação de improbidade administrativa, que é algo que preocupa realmente a classe política do país. Então eles lutavam pela manutenção do efeito suspensivo e também sentir a pressão de certos grupos querendo manter o efeito suspensivo, grupos que evidentemente têm problemas de débitos, de dívidas, Então não há o interesse de um processo efetivo. Evidente que com a manutenção do efeito suspensivo da apelação, temos um efeito ruim. Eu me lembro que quando se introduziu a tutela antecipada no sistema brasileiro em 1994, o professor Eduardo Flávio Ritt, que foi aluno do professor Liebman, era professor lá na Universidade Estatal de Milão, faleceu há pouco tempo, mas era um estudioso do processo civil brasileiro, dizia o seguinte: eu não entendo, por que vocês colocaram a tutela antecipada ao invés de começarem pela retirada do efeito suspensivo da apelação? Tinha que começar com a retirada do efeito suspensivo da apelação, porque a sentença é um ato de conhecimento muito maior do que uma decisão de início de processo concedendo ou negando uma tutela antecipada. E digo isso até com base em dados estatísticos, não é, professor Gilson? Que é justamente a questão da manutenção da decisão de primeiro grau, o tribunal prestigiando o magistrado de primeiro grau. Enquanto que nas decisões que concedem ou negam tutela antecipada, a estatística é inversa. O tribunal tende a conceder mais o efeito suspensivo por precaução, por ser uma medida de preventiva. Então, o tribunal opta por conceder o efeito suspensivo ou simplesmente ter a decisão de esperar e manter o status quo até a sentença. Então, na realidade, isso representa um tremendo atraso para a efetividade do processo. Sabemos que o problema da justiça não é processual, doutor Gilson? Por exemplo, em outros estados, no Rio de Janeiro, o processo anda rápido, não se espera no tribunal. Temos aqui ao meu lado uma carioca, uma digna representante do estado do Rio de Janeiro, porém magistrada aqui em São Paulo. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é rápido, 3 meses para apreciar a apelação. Aqui em São Paulo não é isso que acontece, mas não acontece por uma razão. É o estado de maior volume econômico do país, é o estado onde as pessoas mais têm consciência dos seus direitos, é o estado em que, por essa razão, mais se procura o judiciário. Então é evidente que essa demanda tem uma contrapartida, porque o serviço é uma questão de demanda e oferta. Quer dizer, a oferta de serviço não supre a demanda tremenda de carga de trabalho. E falo isso com muita tristeza, porque venho defendendo a retirada do efeito suspensivo da apelação há muitos anos, e isso é um tremendo de um retrocesso. Sabemos que existem problemas graves e até relativos ao cumprimento das obrigações por parte do Estado também, que é um problema gravíssimo que acontece no Brasil, particularmente no Brasil, de atraso no cumprimento das obrigações por parte do Estado. Então vejo isso com muita tristeza. Mas vejo, não vamos falar só de tristeza, vamos falar de alegria também, que houve os embargos infringentes. Vamos falar um pouco dos embargos infringentes, que não, embora extirpados da versão do anteprojeto, voltaram sob outra fórmula aqui, fórmula essa prevista no artigo 955 do projeto da Câmara. Aqui os senhores ouvintes que estão nos ouvindo podem consultar essa versão Câmara no site da Câmara. Então, 2 dispositivos que eu chamaria a atenção. Um é o 1025, que é uma reprodução do nosso artigo 520, manutenção, como disse o professor Gilson, só se introduziu aí a sentença de interdição, que nós já tínhamos em outro lugar, mas é quase que um repeteco aí do 520, do nosso atual 520 do Código 73,
E temos essa novidade no artigo 955, foi algo que eu defendi muito. É interessante observar que em todas as audiências públicas se pediu a manutenção dos embargos infringentes. E eu sempre defendi isso, que não deveria voltar, não deveríamos ter os embargos infringentes com redistribuição, designação de novo relator, mas os tribunais se adaptarem de tal modo a haver um prosseguimento do julgamento. Então, numa composição, numa Câmara composta por 5 ou mais julgadores, quer dizer, teríamos aí um prosseguimento por outros 2 na sessão subsequente. Então, havendo aí a votação por maioria de votos, o julgador subsequente pediria a vista e poderia trazer o voto, deverá trazer o voto na sessão subsequente. E para todos os casos, não só para os casos como nós temos hoje, que é uma infelicidade de uma alteração legislativa. Só temos os embargos infringentes quando houver provimento da apelação da sentença de mérito. Ou quando julgar procedente a ação rescisória. É aquele famoso placar futebolístico. Não é? Se ficou 2-1, conta a sentença de primeiro grau, temos 2-2, então temos embargos infringentes. Ou se a rescisória for julgada procedente. O problema, e o que me sensibilizou tremendamente com isso, foi numa ocasião que eu estive no Superior Tribunal de Justiça, junto com o deputado Paulo Teixeira, e o ministro Sidney Benetti, vindo aqui de São Paulo, nosso digno representante do Estado de São Paulo também, agora temos outro também, o ministro Paulo Dias, mas o ministro Sidney Benetti me alertou para um aspecto interessante, que eles passavam horas, tardes às vezes, discutindo se havia ou não julgamento de mérito. Onde tinha havido a divergência, em que capítulo tinha a divergência. Então, eu sigo aquela máxima, o professor Carlos Alberto Carmona, meu colega do Departamento de Processo, tem uma frase muito boa que diz o seguinte: o pior lugar para se discutir processo é no processo. O pior lugar para se discutir tese processual é no processo. Então, é melhor discutir processo aqui, nessa mesa, né? Estamos aqui com os ouvintes, né? Discutir processo aqui. Agora, quando tem discussão processual num processo, num caso concreto, é difícil para o jurisdicionado, difícil para nós que estamos aí vivenciando. Né? Se teve julgamento de mérito, se não teve, e quando tem voto médio, qual que é o voto médio, como é que acompanha. Então, o ministro Sidney Benetti disse o seguinte: ou bem tiramos os embargos infringentes do jeito que está, ou colocamos como prosseguimento do julgamento. Eu dizia, olha, eu estou defendendo o prosseguimento do julgamento. E assim ficou no 955, se aqui para facilitar o trabalho aqui, eu até vou, pena que não possamos passar aqui, mas eu vou me permitir aqui passar ao colega, o professor Gilson, né, tem aqui. Então temos agora uns embargos infringentes como técnica de julgamento. Continua o julgamento, não tem que redistribuir, razões, resposta ao recurso, toda aquela complicação. E temos um voto de qualidade, porque sabemos também que é uma tendência à monocratização dos juízos. Isso é algo que me preocupa. Eu me lembro que quando estava na Itália em 98, o professor Tarsi, havia uma discussão em torno da figura do juiz único, a introdução do juiz único no sistema italiano, porque havia a figura do juiz instrutor e o primeiro grau, a decisão vinha colegiada com 3 juízes. E queriam instituir, como de fato instituíram, depois de vários adiamentos, aí, prorrogações legislativas, vacatio legis longa, foi aprovada a figura do juiz único. O que é o juiz único? É o nosso juiz de primeiro grau que julga único, e sem ter a figura do juiz instrutor e os 3 julgando. E o professor Tarsi dizia, olha, agora nós temos que nos preocupar com a colegialidade nos tribunais. E aqui, por força dessas seguidas alterações legislativas, o que se verifica é um fortalecimento da figura do relator. O relator passa a ter um papel importante no sistema processual brasileiro já de alguns anos para cá. E, evidentemente, há um natural detrimento da colegialidade. É evidente que numa sessão em que se julgam 300 processos, é muito difícil ter colegialidade.
Eu tive uma experiência pequena no Tribunal Regional Eleitoral, não é? Por 8 anos, ali 4 como substituto e 4 como titular, mas eu digo para os senhores, é difícil acompanhar julgamento não tendo recebido o material a respeito do caso. Depois, no meio da minha participação lá, introduziram a figura do computador, porque antes não tinha um computador, então eu podia acompanhar um pouco, mas era uma dificuldade ficar ouvindo para divergir ou não. Então, por essa razão é que eu achei que essa modificação legislativa, introduzindo a continuação do julgamento, prestigia a segurança jurídica, prestigia a qualidade de julgamentos e mais a colegialidade. É muito bom ter colegialidade, ter a divergência, ter colegas dizendo, olha, você atentou para esse ponto, tem esse ponto aqui, puxa, é mesmo, eu não vi. É do ser humano, nós trabalhamos com pessoas, então os erros, na velocidade dos acontecimentos, isso pode passar. E é evidente que quanto mais pessoas puderem contribuir, isso é melhor. Então esse dado que eu gostaria de falar também aqui para os ouvintes, em relação a esses embargos infringentes, entre aspas, como técnica de julgamento. E passo a palavra ao professor Gilson Delgado Miranda para fazer as suas considerações a respeito dessa novidade. Professor Lucon, eu confesso que gostei muito aí da redação do 955. Digo que uma crítica que se pode fazer eventualmente ao processo legislativo, e talvez nesse ponto nós teríamos possivelmente um resultado diferenciado em relação à forma como as coisas são conduzidas. Para falar se realmente os embargos infringentes eles envolvem talvez o vilão da morosidade do judiciário, eu teria que fazer pesquisa, eu teria que ter elementos. Quer dizer, quantos embargos infringentes são julgados? Quantos são providos? Quantos realmente vão criar, vão causar a morosidade que todos querem combater? Quer dizer, toda vez que se fala em morosidade, a lembrança envolve uma limitação do sistema recursal, no primeiro momento, e no segundo, acabar com os embargos infringentes. E o que nós verificamos no dia a dia é que em alguns órgãos julgadores existe uma divergência interna no órgão julgador. Então, se eu não tenho a possibilidade de um inconformismo interno ou com um grupo maior de julgadores, eu tenho no mesmo órgão a possibilidade de orientações completamente díspares e que vão se sustentar se não tiver um modo, um mecanismo para a revisão. Então, se falarmos como de fato o projeto no ideal da Câmara dos Deputados, se falarmos numa continuidade do julgamento, sem maiores delongas, porque vejam, quanto tempo vai demorar para se apreciar isso? Sei lá, 15 dias para uma nova sessão? Um mês? É isso que realmente trava o judiciário? Aguardar mais um mês? Evidentemente que não. O caso já está pronto, o relator é o mesmo, ele coloca novamente em julgamento, julgamento em tese é uma sessão que vai se prolongar, vai continuar, e com isso nós temos o quê? O aprimoramento do resultado em prol da segurança. Concordo plenamente, resolvemos o problema da divergência interna sem maiores complicadores, sem maiores delongas no procedimento. Daí porque a proposta da inclusive para o fortalecimento da jurisprudência, fortalecimento da jurisprudência. E evita exatamente isso, que nós tenhamos no mesmo órgão decisões completamente diferenciadas. Então, quando eu tenho a composição 2 que votam num sentido com o outro, vence aquela tese, no mesmo órgão. Quando essa composição muda, aquele que foi vencedor na anterior fica vencido nessa. Parece razoável que estejamos diante de uma situação dessa. É interessante que tenhamos uma uniformização que os jogadores debatam e cheguem ao melhor resultado em prol do quê? Da própria segurança. E aí nós vamos ter uma uniformização interna, ainda que seja do lado A ou do lado B, uma uniformização interna. E mais, até fazendo o coro a proposta da Câmara, a proposta da Comissão, inclusive para incluir
outras situações, não mais limitando a apelação e a ação rescisória, mas também a possibilidade, por que não, se falar também no agravo ou em outros institutos. A mim me parece que a redação realmente ficou muito interessante e resolve, em prol da segurança, uma divergência que ela é factível, que é viável, sem travar o próprio procedimento. Bom, eu gostaria de colocar aqui outro tema. Nós combinamos aqui de suscitar temas polêmicos. Até a lembrança do professor Gilson me fez recordar o eminente processualista carioca, professor José Carlos Barbosa Moreira, que sempre falava da questão das estatísticas. Precisamos de estatísticas. Para alterar uma lei, precisamos saber como é que se comporta o fenômeno. Quer dizer, o que acontece? E mais, e qual é o resultado? Quantos casos são providos? Como é que funciona isso? De fato, sem esse dado, fica difícil a gente, no achismo, ou porque não gostamos ou porque gostamos, chegamos a uma certa conclusão. Exato, e os embargos infringentes, convenhamos, estão longe aí de ser a causa do problema da justiça. Muito longe. Eu vou aproveitar e falar sobre um tema também interessante, do agravo retido. Não é que esse sim colocaram fim ao agravo retido. E aqui, realmente, na minha sensibilidade, agravo retido não serve para nada. Não é? Porque quando se agrava retido, não se tem o provimento do agravo retido. Aliás, é quase como, eu até faço uma brincadeira, agravo retido provido é como foto de sogra na carteira, não existe, né? Então, é aquela situação impossível de acontecer. Até na questão de prova. Então, fizeram aquela alteração em 2007, não é, professor Gilson, de colocar o seguinte, não, agora em audiência não tem mais agravo de instrumento, é só agravo retido. E os advogados, porque não tem urgência, e os advogados, evidentemente, colocaram, tudo é urgente, não é? Então, acabam interpondo o recurso de agravo de instrumento na audiência, por conta de decisões interlocutórias. E aí aconteceu um fenômeno interessante nos tribunais. O chamado fenômeno que eu chamo de jaque. Né? O jaque. É como fazer reforma. Né? Você fala assim, bom, já que eu vou fazer essa parede, eu vou fazer também aquela janela. Já que eu vou pintar de branco aqui, eu vou pintar de azul lá na frente. Enfim, é reforma. Né? Começa a reforma, você sabe como começa, mas não sabe como ela termina. E eu comparo isso àquela alteração de 2007. Por quê? O sujeito pega, coloca uma disposição, legislador, só cabe agravo retido em audiência. Aí o advogado vai e fala, tem urgência, interpõe o agravo de instrumento. Vem o agravo de instrumento para o magistrado de segundo grau. E aí o famoso jaque. Já que ele tem que ler o agravo e virar o agravo retido lá na frente, se for o caso de uma situação de urgência, o magistrado acaba concedendo a oitiva de testemunha. Fala, bom, tem essa testemunha aqui, o sujeito quer ouvir essa testemunha. O tribunal se convence de que, o relator se convence que realmente é o caso de se dar o provimento àquele agravo retido. Ele não vai determinar a retenção para depois, lá na frente, quando julgar a apelação, com agravo retido, falar, puxa, era o caso mesmo, vou mandar voltar tudo. Não vai fazer isso. Então é o famoso já que o desembargador teve que ler o agravo, ele não vai apreciar se é o caso de determinar retenção ou não. Ele já aprecia o agravo de instrumento e julga o mérito do agravo de instrumento. Até me lembro que quem disse isso uma vez foi o desembargador José Roberto Neves Amorim. Disse o seguinte, puxa, já que eu tenho que ler o agravo, eu já vou apreciá-lo como instrumento. Não vou ficar verificando se é o caso de retido ou não, se é o caso de retenção ou não. Então é aquele recurso que não servia para nada, o agravo retido não serve para nada. Eu não tenho, como advogado, na experiência de contencioso que tenho, nunca vi uma utilidade para o agravo retido. Então o fim do agravo retido foi algo bom. Algo bom, mas, como disse, algo que não vai mudar as nossas vidas. Porque a situação continuará a mesma, teremos os agravos, teremos esse excesso de agravos, e não adianta, isso acontece, é um fenômeno, um trabalhista não tem agravo de instrumento, mas o que acontece? Mandado de segurança. Então lá não tem a figura do agravo de instrumento, não tem
não tem recurso contra a decisão interlocutória, mas tem a figura do mandado de segurança. Então, esse é um problema sério que nós enfrentamos, e aqui eu quero traçar um paralelo à questão do agravo de instrumento, que houve alteração e uma bandeira, né, até do presidente da comissão, me lembro o ministro Luiz Fux, dizendo, olha, agora só cabe agravo contra situação urgente. O problema, professor Gilson, é que tudo é urgente, né? Se faz a preliminar, se coloca lá e é o famoso já que tem que ler o agravo, já vai apreciar o mérito. Então, primeiro eu coloco assim, um louvor ao fim do agravo retido, porque não servia para nada, isso não vai mudar nada na nossa vida. E segundo, que continuaremos a tendo não sei se é um problema ou não, mas a existência do agravo de instrumento. Eu vejo muitos desembargadores se queixando, puxa, eu só fico julgando o agravo de instrumentos, agora vim para o tribunal, um tribunal de agravo, porque recebo 8, 9 agravos aí. O professor Gilson saberá me dizer com maior precisão a quantidade de agravos que ele vem recebendo diariamente. Mas não são poucos. Então o magistrado de segundo grau fica até frustrado, fala, puxa, eu vim aqui, eu quero julgar pela ação, quero julgar o produto final, o recurso contra o produto final judiciário de primeiro grau, que é o recurso de apelação. E no final, ele vai para o tribunal e fica literalmente enxugando gelo, não é? Fica lá, na hora que ele abaixa a pilha, ele piscou de novo, a pilha já levantou de novo. Agora é eletrônico, né? Não tem mais pilha, mas os bytes chegam e é inevitável. Então, esse é um problema sério, que é a questão da recorribilidade das interlocutórias, mas não vejo uma solução dessa questão, até porque a sistemática do agravo, a nova sistemática introduzida em 95, do agravo interposto diretamente no tribunal, eu acho que foi benéfica em termos de prestação jurisdicional, de rapidez. Eu ainda cheguei a advoguei no sistema anterior, então tinha lá o agravo em primeiro grau, aí tinha que juntar peças, juntava peças, aí outra parte era intimada para apresentar as contrarrazões, depois intimado 526 lá do antigo sistema, junto às peças, aí 3 meses para a formação do instrumento, enquanto isso o processo de primeiro grau ficava parado. Então, eu tenho a impressão de que a sistemática do agravo em si, do ponto de vista de tutela jurisdicional, de proteção do jurisdicionado, porque a gente está acostumado a ver o nosso lado, o advogado, o juiz, nós temos que pensar no jurisdicionado, né? Para o jurisdicionado, eu vejo que essa alteração de 95 foi muito boa, e que nós não conseguiremos, assim, pelo menos no curto prazo, debelar esse excesso de agravo. Melhoraria se tivéssemos uma velocidade maior no julgamento da apelação. Se tivéssemos, volto a repetir o exemplo do Rio de Janeiro aqui, conseguiu sanear um problema de crise. Havia uma crise e nada como dinheiro para resolver a crise, né? Então, o tribunal lá tem recursos e consegue atender a essa demanda de recursos e consegue conceder uma prestação jurisdicional a contento. Então, são essas duas colocações que eu queria fazer sobre agravo retido e agravo de instrumento. Professor Lucon, em relação aos dois temas, tanto a término do agravo retido, como também o rol que é apresentado tanto no projeto aprovado pelo Senado Federal e também no substitutivo, na redação que já foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, qual é a minha preocupação, em verdade? Eu indago se não seria o caso de eventualmente nós pensarmos num modelo diferente do agravo retido, evidentemente, com esse procedimental arcaico, resposta, juízo de retratação, enfim, que não leva a nada. Mas qual que é a minha preocupação? Na orientação, possivelmente, que vai prevalecer, de que todos os temas que envolveriam decisões interlocutórias poderiam ser objeto de discussão no recurso de apelação, em preliminar de recurso de apelação, em geral o que aconteceria mesmo com o agravo. Como no trabalhista. Nas contrarrazões, será que este modelo ele não deixa, de alguma forma, não traz mais insegurança, porque também não é interessante nós limitarmos aquilo que o indivíduo, de algum modo, protestou, isto é,
ainda que de uma forma mais sucinta, talvez, protesto, e eu identifico, sinalizo, que em tese com aquela manifestação não concordo, e aí sim, sem maiores delongas, sem razões extensas, sem respostas, sem juízo de retratação, mas pelo menos eu sei que das 20 decisões interlocutórias, o que em tese será viável discutir agora na apelação são 5, são 7, são 8. Alguns falam que talvez o melhor modelo seria menos do que um recurso, mais do que um simples protesto. Não sei. Agora, o que me preocupa é deixar tudo em aberto e depois centralizar no recurso de apelação nas contrarrazões aquilo que em tese poderia ser solucionado via cooperação das partes. Quer dizer, o juiz decidiu. Em tese eu concordo. Concordo agora, mas dependendo da situação lá na frente, é possível que eu venha a buscar uma nova reformulação ou uma reformulação, etc. Então, qual que seria talvez uma saída? O sistema do trabalho, lá tem o protesto, né? Tem o protesto, mas quando nós temos... Eu comecei de uns tempos para cá, viu, professor Gilson? E aqui, me desculpem os processualistas, mas comecei a me atrever a entrar no processo do trabalho, né? E antigamente, nós processualistas nos gabávamos da área trabalhista. Falávamos, direito do trabalho, né? E hoje nós estamos nos abeberando aí do sistema trabalhista, porque lá a coisa funciona. Então, muitas dessas alterações, muitas dessas sugestões que estão hoje no Código de Processo Civil, no projeto, vêm do sistema trabalhista. No sistema trabalhista nós temos a figura do mandado de segurança, temos figuras recursais, embora se diga, não tem um sistema que não há preclusão, mas quando se está diante de uma tutela antecipada grave, há a figura do mandado de segurança. É evidente que não há tanto mandado de segurança quanto agravo, isso é um fato. É um dado interessante de nós refletirmos. É mais fácil fazer um filtro limitador no mandado de segurança, porque estamos diante de uma ação de rito sumário, para que se possa, de algum modo, trabalhar com eventual reforma, tem que ser uma decisão teratológica. Os TRT segura um pouco. Eu acho que o judiciário tem que há um filtro, mais detido. Há um filtro. Comparativamente, não dá para comparar. A quantidade de agravos de instrumento na justiça comum é muito. O que me preocupa, talvez, com a proposta é deixar no procedimento, com 20 decisões introdutórias, tudo em aberto. Quer dizer, será que no momento que aparece o problema, não seria interessante, algo simples, uma sinalização, olha, eu, por hora, não concordo. E aí, isto que, em tese, ficaria para depois. Numa simplificação do sistema atual. O sistema atual realmente não tem sentido, mas pelo menos sinalizar que há um inconformismo naquele momento, e isso sim, mera informação, depois reiteração, ou não reiteração, mas abordagem na apelação, daquilo que eu sinalizei, daquilo que eu protestei. Um protesto simples, não criar mais embaraços, mas viabilizar que as partes cooperem. Que não tenhamos surpresas lá na frente. Está tudo perfeito, parece, está todo mundo satisfeito com o procedimento, está todo mundo satisfeito com o andar da atividade jurisdicional, e aí vem a decisão desfavorável, começa a plantar coisas que antes... O problema grave é que nós temos um problema, eu vejo um problema cultural no Brasil de beligerância jurisdicional, né? Então, a comunidade jurídica, e aqui fala dos advogados, é até assustador, nós temos 800 mil advogados no país, é algo assustador a quantidade de advogados, né? Já enchemos alguns maracanãs, né, de advogados. Então, o que acontece é a utilização do agravo, sempre, né? É uma utilização maciça do agravo. Eu sonho com processo civil no futuro, e aí a depender, enfim, não temos essa luz no fim do túnel, mas eu como professor sonho com um prestígio à educação no país, um plano realmente nacional de educação, para que num determinado momento, em relação ao processo, deixemos a discussão em ônus das partes. Então, não levar para o judiciário, levar a fase postulatória ao juiz pronta. Quer dizer,
As partes vão lá e notificam, o autor notifica o réu responde, abre os arquivos, abre os documentos e levam aquele material para o judiciário, para o juiz decidir. Se tiver alguma perícia, eventualmente, as partes podem determinar a perícia. Quer dizer, tem uma responsabilidade também do advogado aqui, e essa discussão ser fora do judiciário, chegar o material pronto para o juiz. Não tem muito sentido, eu vejo com tristeza, quer dizer, esse trabalho burocrático do juiz. O magistrado estuda anos aí para passar num concurso, e de repente ele está lá num cartório administrando filigranas, dizendo aqui, junta a petição, faz isso, abre vista para aquilo, tratando de uma burocracia horrorosa. Então, eu sonho com um processo civil aqui que revigore os ônus das partes, deixa ao encargo das partes trazer ao judiciário. E sonho também até com uma execução fora do judiciário. Não sei bem que outra forma, mas Portugal tem o agente da execução. Na França eles têm também uma figura de um advogado concursado que faz os atos expropriatórios. Então tirar isso do judiciário, porque é muito triste ver um juiz colocando junto-se a diligência aqui do oficial de justiça, Então, quando eu estava lá no eleitoral, havia um juiz que dizia o seguinte: puxa, se eu ganhasse R$10 por assinatura que eu faço aqui, eu estava milionário. Porque realmente é um trabalho burocrático, e isso acontece até no tribunal, Chegar pilhas e pilhas e você assinando. Nem sabia o que estava assinando, mas era aquele sistema burocrático, aquela burocracia tremenda que toma conta da atividade do juiz, que o juiz não está lá para isso, ele não estudou para isso, ele estudou para outra coisa, ele não estudou para administrar funcionário, para cuidar de cartório, para dizer que tem que juntar a guia de diligência de oficial de justiça, que não pagou o perito. Isso não é atividade jurisdicional. Então, eu sonho com um processo civil diferente desse que nós temos, que não está nesse código. A primeira reunião da comissão, eu disse o seguinte: vocês querem um outro processo civil, não é aqui. Precisamos primeiro ter um tratamento de processo coletivo, prestigiar também os ônus e a responsabilidade das partes e dos advogados, e criar também uma metodologia, que eu não sei bem qual é, como execução extrajudicial. E não falo aqui, podemos criar algo para colocar o advogado para trabalhar. Vamos colocar advogados concursados fazendo execução, não sei. Portugal encontrou a fórmula do agente da execução, a Itália tem o notário, não sei, precisamos pensar numa solução, mas tirar isso do judiciário. Não tem sentido termos quase 100 milhões de processos e quase ou mais da metade temos execuções pendentes, execuções fiscais. Fico realmente com dó de colegas que cuidam de execução fiscal. Colegas, eu digo, membros aqui da comunidade jurídica. É um sujeito lá numa vara com 60 mil execuções fiscais. Isso é teratologia pura, é uma loucura. Como é que o sujeito vai tomar conta de 60 mil processos? Isso não existe, não é? Então, apenas essa consideração, que é quase um desabafo aqui de quem vê que as coisas não serão alteradas com esse novo Código de Processo Civil. Eu esperava que tivesse alguma disposição sobre o processo coletivo aqui, não tem. Falei isso na primeira reunião, mas enfim, fui trabalhar com o que tinha dentro dos meus humildes poderes lá na comissão, mas pelo menos falei no primeiro dia. Falei, olha, o ponto é esse. Nós não vamos ter um novo processo civil. As alterações do novo código é importante. Temos mudanças boas, mas o código será aprovado, entrará em vigor e a nossa vida não mudará muito, não é, professor Gilson? Professor Lucum, eu até gostaria de provocar aí uma discussão. E aí, para falar bem, é importante nós exaltarmos aquilo que parece que chega numa medida correta, que é a extensão do que hoje, em termos atuais, nós temos no parágrafo 3º do artigo 515. Lembrando sempre que o 515 ele quebrou com um paradigma que era realmente comum nas atividades dos judiciários, e especialmente dos tribunais, em relação à ideia da supressão de um grau de jurisdição, em que muito se poderia falar numa apreciação do tribunal, na apreciação do pedido,
sem que tivesse havido uma manifestação em primeiro grau. Consequentemente, e essa foi sempre a orientação que prevaleceu, ainda que no aguardo do judiciário 5, 7, 8, 10, 12, 15 anos, retornar à origem para nova decisão, para novo recurso de apelação e, quiçá, retornar ao Tribunal Superior. O que faz agora a proposta do texto 15, que me parece nova redação, uma proposta realmente salutar, é de incorporar algumas orientações doutrinárias e da jurisprudência de ampliação da atuação do tribunal. Exemplo, como acontece hoje, o tribunal autorizado a apreciar o mérito, apreciar o pedido, quando há uma sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito. 267 do Código de Processo Civil, sentença terminativa, o tribunal com autorização, desde que a causa esteja madura, com autorização de apreciação da totalidade do pedido. Eu fico incomodado quando eu me deparo com essa situação no seguinte sentido: o tribunal autorizado pela lei a apreciação da totalidade do pedido. Como é que fica, exemplo, se estamos diante de uma sentença que tinha que ter apreciado 100% do pedido e apreciou só 99%, ou apreciou 99%? Quer dizer, se a sentença é terminativa, o tribunal está autorizado a apreciar 100%. O juiz superou o problema processual, superou a questão que envolve a condição da ação, a questão envolvendo pressupostos processuais, atingiu o mérito e, por um erro, apreciou 99% e não apreciou 100%. E aí, muitos entendem que, nesse caso, por quebra da distrição do juiz ao pedido, por infringência ao artigo 460, por supressão de um grau de jurisdição, teríamos que proceder à anulação. Me parece que a sedimentação atual, a proposta que foi trazida na reforma, ela atende uma interpretação alternativa para estabelecer a possibilidade do complemento do tribunal na falta de fundamentação. Então, o que a parte quer de algum modo, que ela tenha os motivos presentes porque ela vai ter que pagar. Se a fundamentação não é a melhor em primeiro grau, por que não admitir um julgador que concorda também em segundo grau com o resultado, que ele agregue a decisão, até por conta do efeito substitutivo da apelação ou da atuação do tribunal, que agregue para trazer a fundamentação adequada, exauriente e que convença a parte daquilo que realmente ela deverá cumprir. Questões que envolvem nulidade pela não observância do pedido, questões que envolvem prescrição e decadência. Então a ampliação me parece bem em boa hora, porque fica em sintonia, exatamente com a professor Gilson, eu acho que o ponto alto aí é nos casos de julgamento aí, citra ou infrapetita, ou nos julgamentos extra-petita. O tribunal passa a ter está autorizado a ingressar no mérito e julgar tudo. Coisa que não tinha, né? Antes, eu particularmente... Se podia o mais, por que não poder o menos, né? No momento em que a lei autoriza que o tribunal aprecie tudo, porque eu fiquei no meio do caminho na estrada, por que a lei não... eu não precisaria de maiores considerações para concluir que se ela permitiu o mais, o outro seria um menos em relação ao todo. Então, a mim parece que a proposta veio em boa hora, se aprovada, vai atender aí a um indicativo que já existe no sistema, quer dizer, ainda que se discuta a questão do julgamento pelo Tribunal da Causa Madura, a questão é que isso já está aí, e veio por conta dessa ideia da morosidade de casos 10, 15, 20 anos. Imaginar o STJ, que já sabe o resultado de fundo, tem que reconhecer que a sentença é inadequada, que decretou a extinção por ilegitimidade, sabendo que na mesma pauta tem 500 recursos que ela vai dar o mérito, que vai julgar o mérito, a mesma situação, então volta ao primeiro grau, dá uma nova sentença, recurso de apelação, daqui a 5, 6, 7 anos vai chegar no STJ. Um resultado já conhecido. Me parece que um dado bem interessante, né? O parágrafo 3º do 515 diz mais do que está escrito realmente. Eu também estou nessa interpretação. Eu acho que ele tem a redação não diz tudo aquilo.
Na realidade, o parágrafo 3º concede já essa possibilidade para o julgador. Porque se ele pode o mais, se ele pode julgar o mérito naqueles casos que sequer houve apreciação da matéria de fundo, por que não julgar também nesses casos de julgamento extra-petita ou julgamento infra-petita, né? Então, realmente agora a redação veio mais clara, né? Impugna a sentença dizendo, desculpa, ele pediu a condenação em 10, ele condenou em 10 e deu um relógio também. Então, o que o tribunal falou? Você tem razão. Ele pediu 10, não pediu o relógio, o que nós vamos fazer? Tiramos o relógio. Está resolvido o problema. Sentença extra. E no restante, a apreciação... Sabemos que o duplo grau, né, o duplo grau passa por alguns dizem que é um regramento, outros dizem que não é princípio, mas é um princípio que comporta exceções. Sabemos que as coisas na prática não funcionam assim, não é? Às vezes o juiz pega um fundamento para procedência e o tribunal pega outro, não é? Até por força da iura novit curia, né? Quer dizer, o juiz conhece o direito, e se ele não concorda com aquele fundamento, ele põe outro. E uma função jurisdicional que tem que ser prática. Não tem um trabalho de revisão aí, não é? Então, é importante dizer isso. Há um dado que preocupa muito os juízes, que é o conceito de motivação agora, que é negativo, não é? Isso não é matéria do nosso tema aqui, não é, professor Gilson, mas ele começa dizendo, acho que é o 499, fala o que não é motivação. Então, citar só acórdãos, citar só doutrina, ou só, quer dizer, coisas que não digam respeito ao caso concreto. Então, tentar evitar o chamado recorte-cole, né? Que sabemos que é um mal que atinge a comunidade, todos, não é? Todos, eu digo todos da era informática, até nas crianças, né? Fazem o trabalho lá, recortam e colam, né? E isso, evidentemente, nem o judiciário nem a advocacia poderiam ficar longe desse fenômeno. Mas é um dado importante, como é que acontecerá a evolução da interpretação desse dispositivo. Quero ressaltar, né, professor Gilson, algo muito positivo neste novo código sem dúvida nenhuma, o fortalecimento dos precedentes. Esse é um dado importante, não é? A questão dos recursos repetitivos vem retomada aqui. Hoje temos a figura do artigo 543C, e essa ideia também está presente no novo Código do Processo Civil, e também o incidente de resolução de demandas repetitivas, que são aquelas causas que o professor Kazuo Watanabe chama com muita felicidade de causas pseudo-individuais, né? Porque na realidade veicula uma pretensão coletiva, porque tem questões aí que devem ser tratadas não de maneira atomizada, mas de maneira molecular, não é? Num conjunto. É muito frustrante termos decisões num sentido e decisões outras tratando da mesma matéria, mas isso faz parte do fenômeno da evolução jurisprudencial. Até me chamou a atenção aqui no incidente de demandas repetitivas, porque na Câmara houve uma discussão em torno do momento em que se pode ofertar o incidente de demandas repetitivas. E é interessante observar, eu pude ouvir alguns magistrados se pronunciando na Câmara, um pouco reticentes em relação ao incidente de demandas repetitivas, porque colocavam um temor, e acho que há uma justificativa para isso, de endurecimento da atividade jurisdicional, de tirar os poderes do juiz, de tirar a criação e evolução do direito. E por parte dos advogados havia preocupação, principalmente das organizações de classe, uma preocupação de perder o trabalho, não é? Sempre nessa linha de raciocínio aí, de eventualmente nessa decisão coletiva não ter mais os processos. Então vi muitos advogados se pronunciando nesse sentido. Mas me chamou a atenção aqui no projeto o parágrafo 2º do artigo 988, que diz o seguinte: o incidente somente pode ser suscitado na pendência de qualquer causa de competência do tribunal. Eu reli esse dispositivo, fiquei assim sem entender o que era o dispositivo. Eu vou repetir: o incidente somente pode ser suscitado na pendência de qualquer causa de competência do tribunal. O que quer dizer isso, meu Deus? Eu não entendi.
Mas aqui eu me recordo que numa das redações lá, dentro da Câmara, os senhores imaginem quantas redações nós não tivemos. Houve a proposta de só se instaurar o incidente quando tivéssemos a causa no tribunal, não a causa em primeiro grau. Esses dispositivos aqui que tratam do incidente de resolução de demandas repetitivas não dizem em que momento se pode instaurar um incidente. Esse é um dado interessante. Quer dizer, qual o impacto aí? Quantas decisões nós precisamos ter para ter o incidente? O que precisa ter? Quer dizer, o que é suficiente? São 20 sentenças de um magistrado? Qual é o chamado aqui, me valendo também de uma expressão do professor José Carlos Barbosa Moreira, qual é o impacto de massa? Quando surge o impacto de massa aqui, né? Então, esse é um dado preocupante aqui, mas eu gostaria de ver realmente o incidente de resolução de demandas repetitivas funcionando. Não virar aqui, bater na madeira aqui, tomara que ele não vire uma uniformização de jurisprudência, não é, professor Gilson? Que realmente as pessoas, que seja instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse é um temor que eu tenho. Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui com essa redação que é no mínimo estranha, inusitada, quando se pode instaurar, né, em que momento? E aqui fica essa dúvida diante desse parágrafo 2º que parece, ou ele serve para dizer que o incidente somente pode ser instaurado em segundo grau, ou ele não serve para nada, ou ele não diz nada, porque pela redação o dispositivo não fala nada. Então, fiquei um pouco nessa dúvida. Professor Lucon, acho que a questão que o senhor levanta aqui realmente vem a calhar. Pelo que eu entendi, e até ouvindo o deputado Paulo Teixeira, ele esteve aqui no João Mendes para conversar com os juízes sobre o projeto, sobre o substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados, especialmente aí foi aprovado na comissão. E pela leitura que eu fiz, especialmente e aí em complemento à redação que o senhor leu do parágrafo 2º, o parágrafo 9º, e fazendo uma confrontação, uma comparação, diríamos, do 930, do projeto aprovado pelo Senado Federal, do Código como saiu do Senado, e para a redação de 988, me parece o seguinte: qual era a ideia inicial do incidente conforme aprovado no Senado Federal? De que nós poderíamos encerrar a partida no início do jogo. Isto é, antes mesmo da decisão em primeiro grau. Se percebe que temos várias questões caindo no judiciário, há um tema aí, enfim, assinatura básica, uma questão nova de poupança, de um plano, já se identifica o acesso ao judiciário, os distribuidores lotados, etc. Oh, peraí, vai ter problema isso daqui. Então, suspende, vai para o tribunal e ele resolve. Antes mesmo de uma maturação em primeiro grau. A mim me parece que com a inserção do parágrafo 9º, eu teria que esperar um pouco, pelo menos, a coisa esquentar. E quanto dizer, que é o pouco, né? Isso então, eu tenho para mim o seguinte, que no parágrafo 9º, quer dizer, que fica um pouco diferente do Senado, porque no Senado eu não precisaria ter decisões. Não precisaria ter essa discussão e eventualmente numa vara com uma decisão, a outra, enfim, e o conflito, e daí com aquilo que é a preocupação, com grave possibilidade de uma insegurança jurídica. A mim parece que eu tenho que ter, de algum modo, esse conflito em primeiro grau. Parágrafo 9º aí, com a redação: incidente pode ser instaurado quando houver decisões conflitantes sobre a mesma questão de fato. Então, as demandas caíram no judiciário, já há algumas decisões diferenciadas, isso já traz a necessidade do tribunal dar uma orientação. Eu acho que melhorou um pouco, porque deixa, primeiro, para que os juízes discutam e nós tenhamos aí alguns pronunciamentos sobre o tema. A partir daí, de fato, quantos? Eu acho que o que é isso? É um direito individual homogêneo, não é? É um direito individual homogêneo às avessas, não é?
É um tratamento individual para o coletivo. Porque, na realidade, essas pretensões individuais veiculam uma pretensão. O que parece é que vamos aguardar primeiro como que vai ser a manifestação em primeiro grau. Havendo decisões conflitantes e temos muitas demandas que estão entrando no judiciário, aí sim, abre-se para o incidente. Acho que melhorou, porque não se impede que isso num primeiro momento, porque vejam, as demandas podem ter caído no judiciário, e o judiciário tem uma orientação quase que uníssona. E aí não há esse perigo de grave insegurança. É possível que aconteça isso, e aquela onda ela caia por terra. Há decisões conflitantes? Já temos algumas, as coisas estão chegando, os juizados já estão decidindo, já temos sentenças que já foram dadas em primeiro grau, já há recursos interpostos, outros estão sendo processados. A partir daí... Há uma massa crítica. Há uma massa crítica, eu acho que esse é o ponto, a massa crítica. Se fomentou uma discussão, o judiciário já se manifestou, ainda que não em todos os casos, mas já se ventila a possibilidade de uma insegurança jurídica. Tenho para mim que... Mas, de fato, quantos casos são? 2, 3, 4, 5, 10? Pode ser suscitado na pendência de qualquer causa de competência do tribunal. Quer dizer, tem que ter chegado o caso no tribunal, pelo menos um caso para ser apreciado. Não era melhor nós prestigiarmos os processos coletivos? Não sei o que Vossa Excelência pensa sobre a criação de varas especializadas, de câmaras especializadas no processo coletivo. Eu gosto muito de uma expressão que o ministro Benjamin se utiliza, da chamada canibalização do processo coletivo pelo processo individual. Porque o que chega no STJ primeiro é o processo individual. Depois de anos, chega o processo coletivo. Então, a primeira decisão vem uma decisão, às vezes digo imatura, eu digo sem aquela discussão em torno da matéria jurídica. Né? Isso até aconteceu na assinatura base e no seu voto, na sua declaração de voto. Ele até fez uma observação interessante do ponto de vista da paridade de armas, porque de um lado nós tínhamos uma empresa contestando com vários pareceres e o outro, o consumidor ali com a sua conta, o seu advogado fez a inicial lá de 2 páginas, 3, né? E o processo chegando no STJ, uma discussão jurídica imensa, com repercussões tremendas. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ouvi-lo. Solucon, eu não tenho dúvidas, que toda essa bandeira reformista, toda essa onda de reforma, ela seria em menor intensidade se nós tivéssemos enfrentado de forma adequada o processo coletivo. Tenho falado isso, tenho deixado clara a minha manifestação. É evidente que aqueles que detêm poder econômico, em geral, não estão satisfeitos com o processo coletivo, imaginando que num processo apenas teríamos como condição, eventualmente de um efeito erga omnes, de uma coisa julgada, a extensão para todos aqueles que venham a se enquadrar dentro daquele mote que foi objeto de decisão. E o poder econômico, aquele poder que realmente tem mais mobilização, conseguiu aí quase que bloquear os avanços do processo coletivo. Vimos isso em várias situações. Hoje as propostas de reforma, elas encontram também resistências no Congresso Nacional nesse tema. Agora, o dado no momento em que nós temos hoje recursos repetitivos, no momento que nós temos a extensão das decisões dos tribunais superiores, daquilo que vimos, e com uma orientação até mesmo quase que vinculante, o projeto deixa isso mais claro, mas mesmo nas alterações do Código de Processo Civil, eu tenho para mim que os operadores do direito, especialmente os tribunais superiores, terão que repensar algumas orientações, até porque o mecanismo mais adequado é via processo coletivo. E se nós fortalecermos o processo coletivo, nós vamos tirar a necessidade de várias das alterações que vieram, evidentemente, por conta até mesmo de uma resistência a um instrumental
que tinha como padrão exatamente o acertamento de problemas do judiciário. Eu não consigo imaginar que o judiciário fique, como ficou, 20 anos julgando milhares de demandas para tratar de assuntos, vide poupança. O custo de tudo isso, o custo para o país. O custo para o país, quer dizer, será que não se pensou? Quer dizer, o custo para o país de demandas, milhares e milhares e milhares e milhares de demandas, em termos de papel, da máquina do judiciário, o custo do que é o judiciário para o país, e outras coisas que nós temos aí de prioridades que ficaram de fora, e com uma demanda coletiva teria resolvido. Ou tem direito, ou não tem direito. E a partir daí vamos atrás das consequências em relação a todas essas questões. Acho que precisamos repensar. Se não via processo coletivo, que seria a melhor forma, de fato com esses mecanismos que hoje estão sendo apresentados e parecem que vieram para ficar. Bom, eu agradeço imensamente aos debatedores aqui presentes. Eu costumo falar que se esse tipo de reforma bate às portas das academias, elas arrombam as portas dos magistrados e dos advogados. Portanto, nos debruçarmos sobre esses temas é um imperativo, né? É uma imposição. Fico feliz pelas citações ao professor José Carlos Barbosa Moreira, professor do meu professor, Aloysio Mendes, lá na UERJ, que era defensor do Código de Processo Coletivo e que lamento imensamente não tenha seguido. Exatamente, eu me filio aos comentários dos doutores em lamentar o pouco avanço desse Código de Processo Coletivo. Temos alguma pergunta? Não? Tá. Bom, já passamos da hora. Eu aproveito para encerrar, agradecê-los imensamente a oportunidade. E já deixo aberto o convite, acho que não será o primeiro debate, acho que serão vários debates sobre esses mesmos temas. E, enfim, em nome da PAMAGES, agradeço o comparecimento dos senhores. Obrigado aos ouvintes todos. Obrigado. Muito obrigado.